Foi você que mexeu no meu lápis roxo. Não fui eu, não. Foi você, sim, porque, olha, ele fica no terceiro lugar da fila, depois do Rosa Choque. E olha, depois do Rosa Choque ele tava em segundo, depois da cor de laranja. Qualquer dia, eu te arranco esses cabelos aí. Deixa tua cabeça pelada. Vamos parar dessa briga? É isso mesmo. Vamos começar com a nossa aula. É isso mesmo. Bom, viu? Qualquer dia eu vou dar um nó na língua dessa metidinha aí. Assim, parece que eu já estou na sala de aula, né? Porque o senhor tá aí, porque senão ia quebrar um mau pau aqui dentro. Vamos fazer silêncio. Aqui na rua. Aqui na Bem, rua. vamos começar com a nossa aula. Na rua nós acerta, na rua nós acerta. Olha o barulho aí à frente. Atrás da esquina você vai ver. Vamos fazer Na esquina silêncio. do Empório eu te espero lá. Se você for homem, você vai. Se você for homem, você vai lá. Só Pacífico, quer fazer silêncio? É isso mesmo. Não quero fusão aqui dentro. Eu tinha naquele cara pra lá. Mas quem tá falando aí, hein? Eu não sou, é ela. Vou fazer uma coisa, hein? Se eu chutar mais zum aqui na sala, eu não dou aula. Zum. Senta lá. Senta aí. Então o senhor não teve palavra. Chamar o filho dele. Porque o senhor tem palavra no zum, o senhor manda nós embora. É isso que você quer. Ora. É isso que você quer. Cáspita. Ah, você quer isso. Vai ficar aí. Isso. Já não sabe nada. Já não sabe nada. Eu vou reclamar na secretaria que o senhor aponta toda hora Por enquanto é isso que eu... Cala a boca. Mas também o senhor fala só cala a boca. E vocês não falam? Tudo um pouco, fala, por favor, silêncio. Chega, um momento. Se o senhor fala, cala a boca. Cala a boca. Fique calado. Ganha bem, cada semana um terno. Seu Pacífico, Do magistério. posso saber o que está acontecendo, afinal de contas? O Pacífico vive falando mal da minha família, daqueles que me são caros. Mas que cara, é tudo barato, lá, tudo livre. Ele caçou de mim só porque eu moro numa casa pequenininha. Eu também moro numa casa pequenininha, mas a tua é mais pequenininha que a minha. Ah, não seja por isso, eu também moro numa casa pequena e ele não caçou de mim. A sua casa também é pequena? Claro, é tão pequena que meu pai e minha mãe dormem na mesma cama. Você está falando bobagem. Teu pai e tua mãe dormem na mesma cama porque acha que tua mãe tem medo de escuridão e teu pai do bicho-papão. Meu pai luta por muita dificuldade. Ele luta pela sobrevivência. Teu pai apanha dela. Não luta. Luta pela sobrevivência. Teu pai apanha. Já viu o carro do pai dela, professor? Que ele comprou? Parece que é Gobolino do Bononcé. É um carrinho desse tamanho. Quando ele comprou, o homem falou, o vendedor falou, o senhor vai sair nele, o que é que embrulha para presente? A gente, para entrar no carro do seu pai, tem que usar calçadeira. Outro dia eu fui entrar lá no carro, eu não consegui, pessoal. Por que não? Eu tava chupando o Drops entalou na Não brincando. E não tem nem macaco. Não brincando, mas eu estou avisando. Olha o final do ano letivo que está chegando. Vocês não sabem nada. Querem passar pasta, mas vocês não sabem nada. Olha, estamos no final do ano letivo. Querem passar pasta, mas vocês não sabem nada. Olha, amém. Cala a boca! Vocês vão torcer as orelhinhas e não vai sair sangue. Essa droga. Droga de quê? Droga de quê? Eu vou sair mesmo, meu pai vai pra Londrina. Ô professor, tem duas cartas aqui, por favor. Minha mãe mandou dar licença. Outra vez. Dá licença, mestre. Essa foi minha mãe. Não, essa aqui que é da minha mãe. Não, essa aqui que é da minha mãe. Quero com K. Juro por Deus. Quero com K. Foi minha mãe que escreveu. Imagina o filho. Naquela época não tinha escola. Quero o boletim do meu filho. É. Ora. Ora. Olha, e essa aqui... Não, tem o boletim, pega na secretaria todo fim do mês. No boletim. É uma coisa grossinha assim. A minha mãe quer boletim porque nós não sabe que nota eu tirei. Só para sua mãe. As notas das matérias. Ela Só diga o seguinte, só tirou 0 em tudo o ano inteiro. Eu não vou falar nada. Você não fala. O meu pai mandou aí que O senhor
Solta meu filho mais cedo. Ele conhece o filho que tem, mandou soltar. Ele sabe o filho que tem. Solta. O quê? É necessário. Necessário. Onde é que você vai? Eu vou no médico, professor. Médico. Eu vou no médico porque eu acho que eu vou ter que cortar um pouquinho de pelinha do pipi. Não, é que o médico falou porque eu preciso regaçar, professor. Eu preciso regaçar. E ele fica sufocado. Eu preciso regaçar. Sabe o que ele falou, professor? Que eu vou fazer a operação de fimosine. Sabe de quê? Ele é muito bigudinho. Hein, pessoal? Posso? Posso? Vai demorar muito? Tá Vamos saindo? começar com a sala de hoje. Dona Pátria, um animal que tenha 2 patas. O pato. Que é isso? Aliás, ele tem 2 patas e uma marreca. E a galinha tá de olho nele. Porque a galinha falou que variar é o tempero da vida. Essa quando fala ela jorra ensinamento, viu, pessoal? Diga o senhor. Eu tenho orgulho de você. Diga você. O quê? Um animal que tenha 2 patas. O cavalo. Cavalo que eu saiba tem 4 patas. É um cavalo que eu tô falando de um cavalo que tem lá perto de casa, ele foi atropelado e ele perdeu as patas de trás. Tanto que ouviu, gente. Sabe como é que ele anda, pessoal? Só com as 2 patas e com o popô pra cima. Então as bolinhas de esterco saem por cima. É mesmo. Até a molecada sempre fala, vamos ver o vulcão. Não, Pacífico, animal de 2 patas, o galo ou o homem, enfim, todos os bípedes. Eu não lhe perguntei nada. E eu não quero intimidade. Pensa que eu esqueci? Na rua não é certo. Um exemplo de animal que tenha 4 pés. Mesa. Ah, que é isso? Mas só eu te elogiar, você já borra aqui. Não pode, menina. A gente se estopora nos livros para depois você vir soltar essas batatadas aí. A pergunta, mestre. Um animal de 4 pés. O peixe. Peixe. É. Peixe! Bom, mas nem todos. Tem só os que querem nadar mais depressa. Dona Pátria, estou falando com a senhora. Sei. Existe algum animal que tenha 3 pés? Existe. Aí, que susto! Que é? Não fui eu. Você me assustou de verdade! Não sou eu, pessoal. Você me assustou de verdade! O que o senhor quer da passa? A senhora me disse que existe um animal que tem 3 pés. Claro que existe. Eu quero saber como se chama. O velocípede. Onde é que o senhor vai? Depois dessa, nada a acrescentar no meu currículo escolar. Vai sentar! Vai se sentar! Vai se sentar! Para com essas nojeiras de umas postas. Professor, Sim, minha filha. quem ensina o bezerro a mamar na vaca? Boa pergunta. Ninguém ensina o bezerro a mamar. Me permite, mestre? Claro. Ninguém ensina o bezerro a mamar na vaca. Ele vai sozinho. Claro. Quando ele é pequenininho, ele está meio desnorteado, que ele ainda não sabe andar, ele procura o boi dá uma chifrada nele, aí ele vai perto da mãe. Aí a mãe começa a andar e o boizinho vai atrás. Daí que vem aquela música. Mas onde a vaca vai, o boi vai atrás. Acabou? Pessoal? Ninguém ensina, minha filha, o bezerrinho a mamar na vaca. Ninguém ensina. O senhor parou naquela hora que o senhor falou mamando na vaca. Inclusive, o senhor sabe como é que o bezerrinho mama? Sei, eu ia explicar isso agora. Então explica pra Não ela. explica você, eu aqui eu... Não, depois eu acho que não quer que explique. Não, só te explicar. É. O bezerrinho mama na vaca assim, quer ver? Ele está mamando. Quando ele vê que tem pouquinho leite, ele cabeceia a bola da vaca. Aí ele continua mamando, ele vê que quer mais leite, pá, ele cabeceia. Eu sei porque eu tenho um primo que faz isso na minha tia. Pessoal, ele é bebezinho, então ele fica mamando e de vez em quando ele cabeceia o útero da minha tia. O morrinho da minha tia. E ele só mama no morrinho direito. O esquerdo ele não pega. Tanto que a minha tia tem um morrinho gordo e outro magrinho.
Você quer ver uma coisa? Sutiã. Ela só encomenda especial. Mas por quê? É porque fica, um cordão grande e um pequenininho. Então ela manda fazer especial pra ela. Será que dá para eu continuar com a aula? Será que eu posso continuar com a aula? Ele já explicou. Ele já teve a gentileza de explicar. Mas é a natureza quem faz o bezerrinho mamar na vaca. Se você pusesse 20 vacas no pasto, o bezerrinho vai exatamente na mãe dele. Entendeu? Entendi. Mas, o que é? Pera, por que você tá O triste? que foi agora? Eu tô pensando, mas... O que foi, seu Pacífico? Por que você tá triste? Eu tô pensando na Solange. Quem é Solange? Uma galinha de estimação que eu tenho. O que é a galinha? A Solange. O que é a galinha? Ela engoliu uma gilete, pessoal. Morreu? Não, agora ela não, ela só bota ovo pra salada, tudo fatiado. Tudo rodelinho. Pelo amor de Deus. Ô, Pacífico, você é muito engraçado. Que engraçado é jogar porco no ventilador pra ver se chove linguiça. Ai, ai. Vamos ver outra matéria? Vamos falar de matemática. Quer experimentar, professor? Aqui, eu tenho outra aqui, a aula de música. Só quer me dar o pistãozinho do jogo, por favor? Hein? Quer o pistãozinho? É porque agora ia usar esse aqui, viu? Quer me dar o Quer mais forte? pistãozinho? Tem corneta que é forte, assim, ó. Quando é mais fraco, é assim. E quando é só aquela que vai firme, que aquela que é numa talagada só, é assim. Quando é cornetinha, assim, ó. Acabou com as suas gracinhas? Já fez suas gracinhas? Desculpa, pessoal. Tem mais alguma aí, não, né? Não. Posso continuar com a aula? Me dá essa corneta aqui. Me dá. Essa não é corneta, é buzina. É buzina, pessoal. Acabou! Não tem mais nada! Alemanha, o que é um galináceo? São aves que pertencem à família das galinhas. Exatamente. As famílias das galinhas pertencem aos galináceos. Isto. E a família do sapo? Do saponaço. Pelo amor de Deus. Me dá um descanso de pelo menos 5 minutos. Vamos pro recreio. Vai, tá bom. É recreio, nada, é comercial. Muito bem. Vamos agora falar sobre um assunto muito interessante. Um assunto que eu gosto muito. É um assunto bom para conhecimento. É história universal. Dona Paxa, onde estão as cinzas de Vasco da Gama? Fumaram o Vasco da Gama. Coitado do Zagalo. Mas o que é isso, menino? O que você está falando aí? Tá vendo? Quando você não sabe, você tem que ter a dignidade de falar. Eu não sei porque eu sou burra, viu? Suma a sua condição de analfabeta. Soma, você tem que sumir, viu? A mestra pergunta, por favor. Onde estão as cinzas de Vasco da Gama? O cinzeiro, menino. Aqui no cinzeiro. E o cinzeiro o quê? Fala besteira. Ah, quer jogar no chão, joga. Fala besteira. Vocês só estão pra dizer asneira. Alemanha, o que... É meu estojo, pessoal. Para de fazer barulho. O que comemoramos no... O que comemoramos no dia 12 de outubro? O descobrimento da América. Você sabia disso, Pacífico? Eu não sabia nem que ela estava escondida. Você nunca ouviu falar em Colombo? Hein? Você nunca ouviu falar em Colombo? Ai, não, onde comi ele? Peguei uma goiabada colomba, menino, um lasqueado ali e outro aqui, uma fininha, 2 petelas. Mandei no meio do queijo e aí eu forrei. Cristóvão Colombo. Mas ele não diz para falar as coisas antigas, a pessoa fala só de agora. Não, vamos falar as coisas antigas, muito importante. Onde fica a esquina da São João com Ipiranga? Tem que falar isso. Cristóvão Colombo achava coisas que na época eram muito adiantadas. Por isso que ele botou um ovo em pé. Vocês sabem que Colombo botou um ovo em pé. É para provar que depois que o homem fizesse aquilo, os outros também saberiam fazer. Certo? E ele queria descobrir a América, que ele tinha certeza que ela existia. Só Pacífico.
Quem emprestou os navios a Colombo para ele fazer essa viagem? Eu não fui, eu Seu não Pacífico. fui. Eu não tenho nem canoa, vou Seu emprestar navio Pacífico. pra ele. Quem emprestou os navios a Colombo? Mas eu não tenho nenhum navio. Mas será possível? Eu sou eu falo. Ainda na semana passada emprestei uma cueca para ele no cinema, não foi? Quando eu falo. Pela última vez, quem emprestou os navios a Colombo? Você quer revistar revista, viu? Você quer revistar Quem revista? emprestou o quê? Se achar é teu. Tá falando que não sabe, que não tem foi, como é que o senhor vai insistir? Cala a boca você também! Ele não sabe, foi. Claro que eu sei que não foi ele! Quem emprestou para os reis da Espanha? Ele fica me acusando eu. Seu Pacífico! Oh, meu Deus do céu! Ele fica acusando. Silêncio! Seu Pacífico! Essa escola já tô cheia dessa escola. Claro que não foi Todo você! mundo é pra que Não me foi acusou. ele falou. Eu sei que não foi ele! Tá bom. Foram os reis da Espanha! Fernando e Isabel! Ah, então não fui eu. hein? Claro que não foi você, vai besteira! Não sabe nada! Aliás, eu trouxe no recreio e fui buscar. No recreio fui buscar. Eu no recreio fui comer. Eu fui buscar isso para vocês. É uma réplica, é uma imitação, lógica, das roupas que os imperadores romanos usavam na época. Eles não usavam roupas assim como nós. Deixa eu ver, pessoal, como é que é, pessoal. Cuidado que isso aqui é do museu aqui. Deixa eu pôr, pessoal. Olha, gente, que Tá gozada. vendo? Isso aqui enfiava a cabeça por aqui. O que é que o senhor quer? Segura, mas é vestido isso aqui. Não. Segura a pessoa, me ajuda a enfiar a cabeça. Pessoal, deixa eu pôr a cabeça devagarinho. Assim, devagar, assim. É assim, professor? É. Assim? Isso. Isso aqui. Agora joga assim por cima. Hein? Eles eram meio... É assim, professor? É. Isso aí pra pôr na Isso cabeça? aqui botava na cabeça. Deixa eu ver, professor. Assim? Cuidado pra não rasgar, hein? Como é que ele chamava, Juru? Esse é bom. Eu ia falar sobre o Júlio César. É o Júlio. Júlio César foi um imperador muito famoso, um grande guerreiro, um batalhador, Ah, é? homem de luta. E ele tinha um filho. Quem matou Júlio César? Você sabe? Não. Sabe? Na semana passada, o senhor me perguntou se fui eu que tinha matado o Júlio César. Não. O senhor me acusou na semana passada. Quem matou? Foi. Quem acusa, prova. Quem acusa, Quem prova. acabava o quê? Quem foi, professor? que Foi o seu matou? filho Brutus. Ela tem filho? Não! Filho? Ah, danadinho! Não Você tem filho? Não, filho dela coisa alguma. Você sabia, Mangaba? Hein? Falei que o Mangaba também. Senta aí. Eu vou explicar a vocês como foi a A morte. conta do Júlio César. Havia um rumor Sei. na Roma antiga, na velha Roma, O Júlio César é italiano, né? Italiano? Italiano, da Itália. que ele ia ser assassinado. E Cleópatra, com medo de matar o seu marido, Sei. falava: Não, por favor, não vai assassinato, não vai assassinato. Sim, eu vado ao Tinato. E ele foi. Necessito ir ao Tinato. Aí, quando ele está chegando No Senado. quem está atrás de uma coluna? A pessoa tá meio pirada. Brutus, com uma faca na mão. Hein? Uma faca? Só com uma faca na mão, só tem uma faca. Uma faca de madeira. Uma faca. E ele passou para outra coluna. E César está vendo. E veio para outra coluna. Isso. Quando César está passando, Júlio, papito, papito, ele falou: oh, filho meu! Ele No César. enfiou No Júlio. tudo, até o carro. Aí, Júlio César abraçou seu filho e disse: até tu, Brutus. E ele caiu. Não caiu no chão. Foi só esse barulhinho, né? Caiu no chão, morto. César grandalhão caiu no chão assim, ó. Vai lá. E o povo: mataram o César, mataram o César, mataram o César. Mataram o César. Você soube? Oh, isso, o que acontece? O que foi? O que se ouve? O que se... Quem
chegando. Olha a pessoa vindo a cavalo, ó. Marco Isso Antônio... não era cavalo, era pônei. Mas aí, Júlio César está caído ao chão, ensanguentado. Oh. Marco Antônio desceu do cavalo, olhou a multidão esperando alguma coisa. Sim. Ele pegou Júlio César ao colo, O que é isso? olhou... Assim? Assim? Como é que você queria que ele pegasse Júlio César? Pelo pé? Não, o senhor fez assim, ó. Assim. E aí? Pegar um Júlio César tem que ser assim. Ajuda aqui, cáspita. Ele pegou Júlio César, olhou para o povo romano e disse: eu não vim falar de César, eu vim enterrar César. Foi uma coisa... Agora, vem aqui, ô quadro negro. Eu vou lhe pedir uma coisa. Mas deixa eu ver o quadro negro. Quadro negro? Tô esperando pintar. Vem a lousa! Eu falei de Júlio César, falei de Marco Antônio, falei de Cleópatra. Eu quero que o senhor escreva agora o nome de uma famosa personalidade, pode ser até brasileira. Pode ir. Obrigado. Tem tempo, viu, seu parceiro? É? Isso aqui é pra sair, né? Vamos ver. É. Isso aqui é trança, viu? Sim. O que é isso? Eu me segui. Eu acho, eu acho que o senhor não entendeu. Eu pedi uma famosa personalidade, até brasileira. Então, a mãe de Nininha do Canto A.